E aí a pergunta é: como podemos reconhecer os verdadeiros ministros do Evangelho? Avaliando algumas características. A primeira característica é que tem um ministério evidenciado a todos. Quando eu digo evidenciado, estou querendo dizer um ministério que é claro, que é notório a todas as pessoas desse mundo. As pessoas conseguem enxergar o que tipo de ministério que é. Portas abertas, não temos nada de secreto aqui. As pessoas conseguem saber o que é que nós fazemos aqui nessa igreja. Tem um ministério evidenciado a todos. Acompanhe comigo nos primeiros 2 versículos desse capítulo, que diz assim: pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ministério, o que significa essa palavra? É uma palavra, inclusive aqui em 2 Coríntios ela aparece 12 vezes. É uma palavra muito parecida com a palavra diácono. É uma palavra aparentada com a palavra diácono. Então, quando você ouvir ministério e diácono, se você sabe qual que é a função do diácono, é bem parecido com a função do ministro. Porque o significado principal de ministério é serviço. E o do diácono também, é servir às mesas. E o ministério significa serviço. Com isso nós podemos dizer que o ministério do Evangelho, embora seja uma elevada e santa vocação, porque se nós olharmos entre todas as profissões do mundo, todas, pode pegar aí o presidente do Brasil eleito, né? Ou o presidente dos Estados Unidos, qualquer uma, qual é aquele cargo que você acha que é o mais importante entre todos eles? Nós sabemos que aqueles que pregam e servem diretamente a Deus, são ministros de Deus, são aqueles que pregam a palavra dele nesse mundo, estão a serviço dele, são as pessoas que têm uma santa vocação. É uma vocação elevada, porque depende do chamado de Deus, não é qualquer um. Porque qualquer outro cargo depende das pessoas para essa pessoa ter aquele cargo. Agora, para ser um ministro do Evangelho, ele precisa do chamado de Deus. E existe alguém mais importante do que Deus? Então, o chamado de Deus é muito importante. Então, apesar de ser uma santa e elevada vocação, só a palavra já dá para entender, né, ministério, que é serviço. Isso não eleva ninguém a uma posição clerical superior. Porque se é ministro, é servo. E se é servo, então não indica que é superior aos outros. É uma elevada vocação? Sim, mas indica que é alguém que está aí para servir as pessoas e não para ser mais importante que as pessoas. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, ele veio para servir, ele se humilhou, ele serviu, ele não se mostrou mais importante que as pessoas desse mundo. Então, um pregador é um ministro de Deus e dos homens. Trocando a palavra ministro de Deus, é um servo de Deus e é um servo dos homens. Então, não tem nenhum motivo para achar que é superior às outras pessoas. Tendo este ministério, diz aí o versículo 1, a palavra este identifica o ministério como igual ao que já foi falado no capítulo anterior. Está relacionado ao Evangelho que produz vida e recebe poder do Espírito de Deus. Tendo este ministério, não desfalecemos. A misericórdia de Deus é necessária por causa dos ataques contra os seus servos.
É por isso que o apóstolo Paulo várias vezes pedia para que estivessem orando por ele. Ele era um servo de Deus, e nós sabemos que um servo que realmente temia Deus e fazia coisas milagrosas mesmo. Ele de fato era um apóstolo que fazia algumas coisas que nós seres humanos não somos capazes de fazer. Ele era muito usado por Deus, ao ponto de fazer milagres. Mas ele sempre pedia para que os irmãos estivessem orando por ele, porque ele sabia da tarefa que ele tinha e os ataques que os servos de Deus sofrem. Então, por causa da misericórdia de Deus, nós conseguimos continuar, levar à frente a obra dele. Mas sendo Deus misericordioso, nós temos certeza, por causa desse fato, que nós não vamos desfalecer. Desfalecer tem a ideia de entregar os pontos, ou de perder a coragem, de ficar desanimado. Não vou continuar mais, é difícil. Eu diria, se não fosse pelo chamado de Deus, pela vocação de Deus, quem está no ministério abandonaria, por causa das pressões que o ministério pode trazer. Então, mas quem tem a misericórdia de Deus não desfalece. A palavra foi usada novamente no capítulo 4, versículo 16, quando Paulo está fazendo uma referência de quando ele foi acusado de ser desonesto, ele foi acusado de duplicidade, ele foi acusado de fazer fraudes. Mesmo assim, com falsas acusações, ele falou: não desfalecemos. Ele repudiava as atitudes da desonestidade, como ele fala aí, ou coisas vergonhosas, as coisas clandestinas, coisas desonradas. Ele odiava essas coisas, e no entanto ele foi julgado como fazendo coisas erradas. E mesmo assim ele falou: nós não desfalecemos, porque o Senhor é que nos fortalece. Então o ministro do Evangelho, ele não vai usar a sua astúcia para enganar, como fala aí o versículo. A astúcia é a mesma palavra que encontramos no capítulo 11, versículo 3, que fala assim: a serpente enganou Eva com a sua astúcia. É a mesma palavra. Então, o ministro do Evangelho não vai usar sua astúcia, sua capacidade de poder comunicar, de falar, para enganar as pessoas. A outra palavra usada aí que tem a ver com engano é adulterando. A palavra adulterando no original, ela vem de um termo que significa apanhar com uma isca. Não sei se vocês já pararam para pensar em adultério, adulterando, apanhar com uma isca. Geralmente quem cai em adultério foi pego, caiu numa armadilha do inimigo, foi apanhado por uma isca. Como eu já disse numa mensagem anterior, geralmente a isca é fácil, bonita, atraente e que faz com que a pessoa ache que aquilo ali vai ser algo bom para ela no momento. Então, a palavra adulterando tem essa ideia, como se faz com os peixes, né? Você coloca uma isca e a pessoa, e o peixe ele cai. Aquilo ali é uma maneira de adulterar aquela isca. Por quê? Ele acha que aquilo ali é algo que vai alimentar, que vai ser algo bom para ele. E no final vai trazer o quê? Morte. Ele vai sofrer as consequências, porque o adultério é um engano. É a mesma ideia. Tem aparência de coisa certa, mas ela é errada. Então, é mais ou menos como alguém que está olhando aí com a questão do ministério, ele não pode ser astuto para enganar as pessoas e nem adulterar a palavra de Deus para enganar as pessoas. Então, normalmente, alguém que está adulterando, ele tem uma aparência que não é a dele. Ele aparenta, para as pessoas que está tudo certo,
que está correndo tudo bem, que o casamento dele está bem, que não tem nenhum tipo de problema, e ainda essa aparência falsa, se alguém perguntar para ele ou mencionar, viu que fulano ali, eu estava traindo, olha que adultério, essa pessoa que está adulterando, mantendo as aparências, ela fala, nossa, que coisa horrível, isso não é coisa que se faz, e não aceita e não concorda com aquelas pessoas que estão fazendo isso. Ele tem uma aparência falsa, porque no fundo ele está fazendo a mesma coisa, mas a aparência que quer mostrar para as pessoas é outra. Entendeu a ideia de adulterar? E é a mesma coisa no Evangelho. A pessoa está querendo aparentar uma outra coisa, mas no fundo ele está querendo enganar as pessoas para conseguir outros objetivos, seja dinheiro, fama, crescer no meio evangélico, e seja o que for. Adultera a palavra para enganar. Então, um verdadeiro ministro, ele se recomenda pela manifestação da verdade. Ele não usa da astúcia para enganar, ele não adultera com a palavra da verdade. Ele manifesta a verdade. Manifestação significa tornar evidente, trazer à luz. É por isso que eu falei que tem um ministério que é evidenciado por todos, porque ele manifesta a verdade. Ou seja, é alguém que não esconde nada. Se o ministro tiver alguma coisa escondida, alguma coisa que as pessoas não podem saber, a vida dele não for um livro aberto, tem algum problema, tem coisa errada. Porque o ministro do Evangelho, ele não pode ter coisas ocultas, escondidas, para enganar as pessoas. Tem que ter uma vida aberta para que todos realmente conheçam, trazendo, manifestando a verdade. Então essa é a primeira característica de um ministro do Evangelho. Tem um ministério que evidencia tudo a todos. A segunda característica é que tem um ministério rejeitado pelos incrédulos. Então, primeiro evidenciado, segundo rejeitado. Mas um ministro do Evangelho tendo um ministério rejeitado? Sim, mas rejeitado por quem? Pelos incrédulos. Versículos 3 e 4. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, a palavra encoberto significa velado. Nós vimos no capítulo anterior que velado tem a ver com o véu que cobriu o rosto de Moisés. Então, velado, encoberto. A forma nominal da palavra, ela foi usada no capítulo 3, versículos 15 e 16. Que nós vimos que, mesmo que o Evangelho fosse pregado, aquelas pessoas que estavam acreditando na lei de Moisés, elas ainda estavam veladas, cegas, elas não iriam conseguir entender. Então, os que se perdem são literalmente os que estão perecendo. Essas pessoas que estão com as vistas cobertas, estão perecendo, caminhando para o inferno. Não quer dizer que estejam em um estado revogável. Não é porque as pessoas estão perecendo ou caminhando para o inferno porque estão perdidas, quer dizer que não tem mais solução, que é um estado irrevogável. Não, enquanto está vivo, há a esperança. E nós temos que orar por essas pessoas que nós amamos e queremos que elas entendam a verdade do Evangelho e falarmos o Evangelho para elas, porque enquanto estiver vivo, há esperança. Porém, apesar da uniformidade e clareza da pregação do Evangelho, nem todos aceitam a mensagem. Muitas vezes pregamos o Evangelho de forma clara, simples, explicamos exatamente o que a palavra explica, mas nem todos aceitam. Eu lembro de um homem que eu evangelizei aqui em Olímpia, eu fiz todos aqueles estudos com ele, e no final ele falou assim: não tem como negar que está certo tudo o que você falou,
que realmente a pessoa precisa crer em Cristo para ser salvo e crer nele exclusivamente. Ele falou, não tem como explicar melhor do que já foi explicado, mas eu não consigo crer. E eu não pude fazer nada, porque ele entendeu exatamente a mensagem, mas ele não quis aceitar. Mesmo com uma mensagem simples, clara, muitos não se convertem. O fato é que o Evangelho é um quebra-cabeça para muitas pessoas. É algo que é complicado para algumas pessoas. Não conseguem entender como que pode alguém ir para o céu por fazendo isso, ou fazendo aquilo, ou não fazendo isso, ou não fazendo aquilo. Começam a imaginar tantas coisas e acham complicado a questão de ir para o céu. Tanto é que nós perguntamos para as pessoas, você tem certeza que se você morrer hoje você vai para o céu? Muitos respondem, ninguém sabe. Eu não tenho certeza. Infelizmente, até os evangélicos, a maioria dos evangélicos não tem certeza que se morrerem vão para o céu. Eles, quando perguntam para alguns evangélicos, não sei se eu estiver em pecado bem na hora que eu morrer. Eles não têm certeza da salvação. Porque o evangelho que está sendo pregado aí, muitas vezes não é aquele evangelho que deveriam ouvir. O fato é que para muitas pessoas é algo complicado. Isso não é pela obscuridade do Evangelho e nem pela forma que ele é apresentado que as pessoas não se convertem. Porque às vezes falam, mas não se converteu porque não foi muito claro. Não foi apresentado de uma forma dinâmica. Faltou alguns detalhes. Não é por causa disso. É porque as mentes das pessoas estão veladas. Como diz aqui o nosso versículo, encoberto. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, ou seja, está fechado, as mentes veladas. A rejeição é por causa dos perdidos, e não é por causa da forma como o evangelho é apresentado. Eu lembro, eu sempre conto isso, quando eu comecei a ir na igreja, eu me converti cedo, com 15 anos, e naquela época o pastor João fazia apelos, acabava a mensagem e ele falava, quem quer receber Cristo como Salvador, vem à frente. A gente cantava uma música, cantava uma estrofe, e nos intervalos ele ia falando para as pessoas ir à frente. E a gente sabia as pessoas que ainda não tinham recebido Cristo como Salvador, e as pessoas não iam à frente. E eu ficava com dó do pastor João, que tinha pregado o evangelho corretamente, as pessoas não estavam entendendo e aceitando o desafio de aceitar Cristo. Depois, com o tempo, eu comecei a ver que eu não tinha que ter dó dele, mas sim das pessoas que não estavam aceitando a mensagem. Essas pessoas sim estavam caminhando para um lugar de eterno tormento. Ele já tinha feito a parte dele, tinha certeza da salvação, por que ter dó dele? Tinha que ter dó das outras pessoas e orar por elas. Ora, diz assim, 1 Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então as pessoas que não têm Cristo não vão conseguir entender mesmo. Ainda vai achar que é loucura as coisas que nós falamos, porque são coisas espirituais. Precisa da obra do Espírito Santo na vida dessas pessoas para que elas se convertam. Precisa que nós levemos o Evangelho e o Espírito Santo trabalhe em suas vidas. Os perdidos estão nas garras de Satanás. Infelizmente, essa é a verdade. Esse é o evangelho verdadeiro. Tem uma música que alguns conhecem, a coisa está feia, a coisa está preta, mas quem não for filho de Deus está na unha do capeta. Essa música é verdadeira. É exatamente o que o evangelho diz. Quem não é filho de Deus está nas garras de Satanás. Está perdido. Ele é o príncipe desse mundo, diz a palavra. No plano soberano de Deus, ele concede a Satanás certos poderes e determinadas áreas de operação. Então, Satanás tem poder para fazer algumas coisas e tem certas áreas que ele pode operar. Ele pode fazer prodígios, ele pode fazer milagres, ele pode enganar as pessoas através dessas coisas. Satanás cega as mentes dos homens
para a luz do Evangelho. Ele se opõe à luz, porque de fato é um império das trevas. Qual que é o império de Satanás? Das trevas, da escuridão. E é por isso que ele se opõe à luz, porque a luz traz liberdade. A pessoa começa a enxergar a verdade e começa a mudar de vida. E ele se opõe a essa luz. O fato é que as pessoas perdidas não adoram a Deus, adoram Satanás. Algumas fazem abertamente, elas falam abertamente, eu adoro Satanás mesmo, já ouvi falar isso. Eu tinha um patrão, quando eu era ourives, e ele falava, quando eu morrer eu vou para o inferno, vou pegar o garfo dele e vou furar todos os políticos que vai estar lá. Ele ficava falando, eu vou para o inferno, ele falava, não tem jeito. Tem pessoas que falam abertamente mesmo, que está perdida, que vai, Outras não são assim, não falam abertamente que estão perdidos e que se morrerem vão para o inferno. Na verdade nem querem isso, mas querendo ou não, afirmando ou não, a verdade é que sem Cristo todos são súditos de Satanás nesse mundo. Ter um ministério rejeitado pelos incrédulos, voltando aí a uma característica do ministério, ter um ministério rejeitado pelos incrédulos é uma boa característica. Se eu tivesse um ministério onde a igreja aqui estivesse cheia de pessoas incrédulas porque estavam aceitando o que eu estou falando, então seria uma má característica, porque os incrédulos estariam me aceitando. Mas a verdade é que os incrédulos têm que me rejeitar mesmo, porque coisas que eu estou falando hoje aqui não são agradáveis. Quem quer ouvir isso? Isso é para rejeição. Então, quando somos rejeitados porque pregamos o evangelho verdadeiro, porque queremos que as pessoas de fato se convertam, nós temos uma característica correta. Temos que apresentar o evangelho aos perdidos e confiar os resultados a Deus. Essas são as duas primeiras características de um ministro do evangelho. Tem um ministério evidenciado, todo mundo pode entender o que é e ver o ministério dele. E a segunda característica, tem um ministério rejeitado. A terceira característica, versículo 5, tem um ministério restritivo na pregação. Olha o versículo 5 aí. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. A pregação bíblica deveria ficar restrita a Cristo. Nós não devemos pregar para nos exaltar, para aparecermos para as pessoas, mas Cristo tem que ser exaltado na pregação bíblica. Muitos assuntos estão aí para serem falados e ouvidos pelas pessoas, mas se não constituírem o Evangelho de Cristo, não são assuntos relevantes para essas pessoas perdidas. Temos que pregar a Cristo como Senhor. E quando eu falo pregar a Cristo como Senhor, primeiramente, é claro, para o incrédulo, ele tem que aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida, mas também para o crente. Ele ainda continua sendo Salvador e Senhor. E nós temos que obedecê-lo como Senhor de nossas vidas. Temos que ser servos de Cristo. A palavra servo, se fosse ser traduzida do original, poderia ter sido traduzida como escravos de Cristo. Escravos livres, porque Ele nos livrou dos pecados, nos livrou da escravidão do pecado, somos livres e trabalhamos para Ele porque somos gratos pela obra que Ele fez em nossas vidas. Então, nenhum pregador deve criar um culto ao seu redor. Nenhum ministro do Evangelho deve criar um culto evidenciando a sua pessoa. O mais importante, colocar uma foto lá na frente, lá, mostrando que aquela igreja tem aquele pregador que é importante e que é o que realmente
prega a palavra do Senhor. Nenhum culto deve evidenciar seres humanos. Temos que pregar a Cristo e não a nós mesmos. Uma das marcas de uma igreja sadia é a pregação expositiva. É isso que nós estamos fazendo aqui, passando todos os capítulos, versículo por versículo, analisando o que a palavra de Deus nos diz. Isso é pregação expositiva. E nós devemos, como igreja e como ministério saudável, levar a palavra verdadeira às pessoas. Muitas vezes vamos ser rejeitados por causa dela, mas é ela que vai transformar as vidas das pessoas e por isso devemos pregar expositivamente. Então, a primeira característica é um ministério evidenciado. A segunda, um ministério rejeitado pelos incrédulos. E a terceira, um ministério restritivo à pregação da palavra. E a quarta característica é um ministro do Evangelho, ele tem um ministério resplandecente nas trevas. Ou ele brilha nas trevas, ele é diferente das trevas desse mundo. Olhem aí essa última característica que veremos hoje à noite de um ministério verdadeiro, versículo 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Os homens já estão cegos. Quando nascemos nesse mundo, nascemos cegos. E Satanás bloqueia a luz do Evangelho. Como então uma pessoa pode ser salva? Ela nasce cega, Satanás não quer que ela ouve o Evangelho, como que ela pode ser salva? Felizmente, os versículos 3 e 4 são contrabalançados pelo versículo 6. Deus é luz. 1 João fala isso. Ele é o doador da luz. Deus falou e houve luz. Assim como na criação a penetração da luz do Evangelho também exige um ato criador de Deus. Não existia luz e Deus disse, haja luz, e passou a existir. Uma pessoa para ser convertida e a luz do Evangelho entrar em seu coração depende do ato criador de Deus. É por isso que quando nos convertemos, nos tornamos novas criaturas. E assim a luz do Evangelho, quando Deus age, ela ilumina os nossos corações. O homem não consegue simplesmente abrir os olhos para a verdade. Eles têm de ser abertos por Deus. Só Deus pode fazer isso. Colossenses 1,13 deixa bem claro isso. Ele ilustra essa verdade de uma forma muito clara. Olha o que diz o versículo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem que nos libertou do império das trevas? Deus. Ele nos tirou das trevas e levou para o reino do Filho amado. Nos libertou literalmente, quer dizer, nos salvou das trevas. Transportou é uma palavra que descreve transporte de pessoas conquistadas de um país de origem para um outro reino. Ele foi lá, conquistou e levou para outro reino. Que reino é esse? O reino do seu Filho amado, que é o reino de luz. Podemos chegar à seguinte conclusão, então, que é muito óbvia e simples. Uma igreja, para ter um verdadeiro ministério do Evangelho, ou um verdadeiro ministro do Evangelho, precisa ter um ministério evidenciado a todos. É claro, todos conseguem enxergar. Não é um ministério ou um ministro que tem uma vida obscura, que esconde as coisas.
tem que ter um ministério rejeitado pelos incrédulos. É uma má notícia quando todos aceitam, mas quando os incrédulos rejeitam, é porque a palavra da verdade está sendo pregada. Outra característica é um ministério restritivo à pregação da palavra, e não à pregação de pessoas, de filosofias, vãs filosofias, pensamentos das pessoas desse mundo. E também é um ministério que resplandece nas trevas. Ele é resplandecente nas trevas. Ou seja, é diferente. As pessoas vão perceber que nós que somos convertidos do Senhor Jesus Cristo, somos diferentes das pessoas que estão ainda no império das trevas. Porque a palavra diz que no momento que nós nos convertemos, nós nos tornamos luz. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E por isso que nós resplandecemos nas trevas. Que essas características sejam cada vez mais evidentes no ministério dessa igreja, nos nossos ministérios, nas nossas vidas, para que possamos glorificar e honrar o nosso Deus com o ministério que Ele estabeleceu aqui.